As histórias de nossas famílias são apenas narrativas. São mitos que criamos sobre as pessoas que vieram antes de nós para que nossa existência faça sentido. A história de June e Mickey Riva parecia uma tragédia para sua filha mais velha, Nina, uma comédia de erros para seu primeiro filho homem, Jay, uma história de origem para o filho que veio a seguir, Wood, e um mistério para a caçula da família, a Kit. Para o próprio Mickey era só mais um capítulo em suas memórias, mas para June sempre foi e sempre seria um romance. Ai, só essa parte já me mata, caras. Nem põe isso, mo. Esse meu surto. Mas vamos lá. Olá, beldades. Hoje eu finalmente vim aqui conversar com vocês sobre a incrível leitura de Malibu Renasce, a quinta história da Taylor Jenkins Reid que eu li, que eu fiquei ainda mais apaixonada pela autora. Vou falar minhas impressões pra vocês e por que eu acho que ele faz parte da tríplice coroa, assim, da Taylor Jenkins Reid pra mim, junto com Evelyn Hugo e Daisy Jones, que eu já falei aqui no canal. Nesse livro, diante de capítulos intercalados, a gente vai acompanhando paralelamente a vida dos 4 irmãos do super famoso cantor Mickey Riva, a Nina, o Jay, o Wood e a Kit, e também vamos acompanhando a história do Mickey Riva com a June, que é a mãe, né, que no caso são os pais deles, mas principalmente a June foi muito presente na vida deles por conta do Mickey Riva ter os problemas que a gente já sabe que ele tem, principalmente se você já leu Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, você já conhece um pouco dele, mas evidentemente aqui em Malibu Renasce, a Taylor Jenkins Reid elucidou muito mais a história para que o leitor conhecesse ainda melhor o Mickey Riva. Ambas histórias se passam em Malibu, tanto as histórias dos irmãos Riva, quanto a história do Mickey e da June, que começou ali no iniciozinho dos anos 50 em Malibu, enquanto a dos irmãos a gente vai acompanhando atualmente ali, que é os anos 80, né? O Mickey e a June se conheceram um pouco depois da metade dos anos 50, e Malibu ainda era uma cidadezinha pequena, não passava de um ponto de pesca, uma cidadezinha litorânea mesmo. Mas foi mais ou menos junto com o romance do Mickey e da June que Malibu foi ficando conhecida, tanto pelos surfistas que se apaixonaram pelas suas ondas, quanto pelos jovens no geral, que queriam usar aquela peça de roupa que tinha acabado de ser lançada e que tava meio que conquistando todo mundo ainda, o famigerado biquíni. Então foi assim que Malibu foi ficando mais conhecida, e aqui tem uma pegada bem de ficção histórica, que a própria Taylor Jenkins Reid já usou também em Daisy Jones e em Evelyn Hugo, mas aqui é narrada de forma diferente. Não existe entrevista, não existe um documentário onde a pessoa vai falando sobre tudo que já aconteceu e tal. Ela usou mais ou menos essa fórmula aí nos 2 livros mais famosos dela, porém em Malibu Renasce isso não acontece, e eu tava muito esperando que não acontecesse e que me surpreendesse mesmo assim, e foi o que aconteceu. É tão impressionante a facilidade que a Taylor Jenkins Reid tem de criar histórias humanas e tão fáceis da gente se identificar, porque ao mesmo tempo que a gente tá lendo uma história que se passa em Malibu, sendo que existe um cantor super famoso da época e os filhos desse cantor, etc., a gente consegue se identificar com cada fragmento da personalidade deles, sabe? Cada coisa, até as coisas que a gente não gosta, porque é difícil você apresentar 4 personalidades totalmente diferentes, distintas em absolutamente tudo, que no caso aqui eu me refiro à personalidade dos irmãos, e mesmo assim são personagens extremamente bem construídos. A gente já sabe até um ponto que eles aceitam tal coisa, que eles vão tomar tal atitude, e isso é resultado de uma boa construção. Mas essa facilidade dela em criar histórias humanas é o que mais me pega, porque os personagens podem ser astros do cinema, da música, do cenário, né, musical de Hollywood e do mundo inteiro, ou apenas um mero casal passando por dificuldades extremamente mundanas. A Taylor Jenkins Reid consegue fazer um personagem passar por várias dessas coisas e mesmo assim se manter essencialmente como ele era. Ela não vai tão longe assim da essência do personagem que foi apresentado pra gente. Embora ela construa perfeitamente, aprofundando-se neste personagem, ela não foge da essência, e ela faz a mesma coisa com a história também. A história pode ter milhões de pontas, ela pode ir pra várias vertentes, pode ter um universo de histórias dentro da história principal, mas não existem pontas soltas. Não existiram pontas soltas nas histórias anteriores que eu li dela, e não existiu ponta solta nenhuma aqui. Ao mesmo tempo que a gente vai ter essas histórias paralelas acontecendo, desde o início ela já nos avisa que
vai rolar uma festa, a festa anual da Nina Riva, que é a irmã mais velha, né, dos irmãos Riva. E é óbvio que a autora já colocou esse ponto pra gente ficar esperando, tipo, o que vai acontecer nessa festa, porque a primeira página já diz que a festa pegou fogo literalmente. Então, assim, o que rolou, né, pra isso tudo sair do controle é esse ponto, o que aconteceu. E como eu falei pra vocês, é muito fácil pra Taylor Jenkins Reid escrever uma história com personagens e situações palpáveis, mesmo que essas situações sejam bizarramente improváveis, sabe? Porque a gente se coloca como mais um convidado da festa, a gente não se coloca como um mero leitor, vamos dizer assim. Parece que a gente entrou em todo o universo da Taylor e estamos acompanhando a festa que a Nina Riva tá dando na sua casa. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelas histórias dessa autora, porque ela consegue conduzir de uma forma que faça o leitor se sentir tão à vontade que a gente parece amigos, convidados, pessoas que conhecem pessoalmente os personagens dela, e não é algo exclusivo de Malibu Renasce. Isso acontece muito em Evelyn Hugo, Daisy Jones, até mesmo no Amores Verdadeiros, que eu também li dela, e assim, que talento, porque falando como autora, isso é bem difícil de ser feito. E apesar de ser o grande momento do livro, né, um momento prometido desde o início, desde a primeira página, a festa é só mais um acontecimento do livro pra mostrar a evolução da escrita da Taylor Jenkins Reid. Os detalhes descritos, a perfeita representação burguesa e artística dos anos 80, tudo, absolutamente tudo. Eu cheguei a sentir o cheiro de maresia exalando das páginas do livro, porque ela mostra tanto do talento e da pesquisa que ela teve que fazer quando ela vai descrever a Califórnia, Hollywood no geral, antigamente, sabe? E ela mostrou isso nos livros anteriores, mas eu achava que não ia ter tanto isso aqui, né? Por não se tratar de uma história tão parecida assim com as anteriores, e mesmo assim teve. E ela fez com tanta maestria que a gente não consegue desgrudar dessa história. Eu li ele em live e assim, eu li, sei lá, 2 lives, eu acho, no máximo, porque eu tava vidrada, realmente fissurada pra saber o que ia acontecer, e pelas histórias em paralelo num todo, me interessei muito, gostei muito do livro, dei 5 estrelas, né, e favoritei também, mas o principal dessa parte descritiva é ver como ela evoluiu a escrita mesmo. E aqui a gente vai encontrar uma trama familiar muito bem criada e construída, mas ao mesmo tempo ela dói no leitor, porque eu, pelo menos, me identifiquei bastante com alguns sentimentos, principalmente da Nina Riva, que é a irmã mais velha e que precisa cuidar dos irmãos e da vida num todo, até porque se você já leu Evelyn Hugo, você conhece Mick Riva e você sabe que Mick Riva não é necessariamente uma pessoa que você pode contar com ela, e os filhos dele descobrem isso de uma maneira que não é legal. Eu acho que quem já passou por isso vai sentir um pouco mais de dorzinha assim no coração, lendo as tramas que envolvem os irmãos Riva e toda a família Riva no geral, até mesmo quem não é da família, as tramas também envolvem eles, e a gente passa por muitos sentimentos, desde raiva, egoísmo, compreensão até certo ponto, decepção e só as dores e as delícias de viver intensamente. Afinal de contas, é difícil a gente definir o que é viver intensamente, mas eu senti muito isso enquanto eu estava lendo o livro. Eu senti, no caso, que os personagens, certos personagens, viviam tão intensamente e nem sempre isso é algo bom, sabe? Isso é sempre relacionado a algo maravilhoso, magnífico, tem que viver intensamente, mas essa intensidade, ela é definida por quem? Sabe? Você é responsável pelos próprios atos, e a gente tem essa reflexão ao longo do livro inteiro. Enfim, esse daqui, como eu falei pra vocês, tomou aí o posto no pódio da Taylor Jenkins Reid pra mim. É uma das melhores histórias da autora que eu já li também, e eu acredito de verdade, e eu acho muito bonito acreditar nisso com tanta convicção, que a Taylor Jenkins Reid vai marcar uma geração de leitores aí. Ela já tá marcando, né? Ela já tá ficando muito famosa, enorme mesmo, as pessoas estão amando as histórias dela. Ela tá vendendo aí os direitos das histórias pra adaptações, mas eu acredito que ela ainda vai muito além. E fazer parte disso, acompanhar isso, ter essa percepção de dentro do mercado mesmo e ver uma autora marcando uma geração é tão lindo e é tão necessário, e é através da literatura. E eu realmente espero que vocês não somente leiam Malibu Renasce, como leiam também os outros livros da autora. Vocês sempre me perguntam, Bel, por onde que eu começo? Não sei qual livro dela eu começo. E eu recomendo que você leia como ela sugeriu, de acordo com os anos
anos que as histórias se passam. Apesar de aqui se passar também em 1956, ali que foi o início do romance do Mick e da June, a atualidade do livro se passa em 1980, ali nos anos 80. Então, eu recomendo que vocês leiam primeiro Evelyn Hugo, anos 50, 60, Daisy Jones, anos 70, e Malibu Renasce pros anos 80. A Taylor Jenkins Reid já falou também, né, que tá escrevendo um livro dos anos 90 agora, e eu estou deveras ansiosa por motivos óbvios. Anos 90, eu sou apaixonada pelos anos 90 e eles são extremamente curiosos. Então, vai ser um prazer ler mais uma história da Taylor Jenkins Reid. Eu espero que supere aí as expectativas, como Malibu superou as minhas. Favoritado, recomendado. Espero que vocês gostem e leiam, principalmente. O link pra comprar vai estar aqui embaixo na descrição. Agradeço imensamente se você deixar o seu joinha, me ajuda muito. E boa leitura, até o próximo vídeo. Tchau!